Então, vamos começar mais essa reunião em nome do Mestre Jesus e como ele nos ensinou. Quando houver 2 ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, ele com elas estará. Então, se nós mentalizarmos o nosso Mestre agora nesse momento, ele vai estar conosco com todo amor que lhe é peculiar. Assim, concentremos nossas mentes no nosso Mestre Jesus, abrindo essa reunião, o estudo do Evangelho, com a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na cabana de luz, nos nossos corações, na nossa vida. Assim seja. Então, vamos começar, Francisco, o nosso trabalho de hoje. Ok. Acho que estão todos ouvindo aí, né? Deixa eu ir o microfone para cá. Dá uma sensação de ser cantor, né? Com esses microfones chiques. Pessoal, eu queria começar o evangelho de hoje, né? Um novo capítulo, o capítulo 14. Honra a teu pai e a tua mãe. Então, eu queria contar uma pequena historinha antes da gente começar aqui, dando sequência no evangelho da semana passada. Então, o Gumersindo, depois de muito esforço, compreendeu a importância e a necessidade do entendimento, porque ele estava fazendo tudo aquilo que precisava ser feito. E também entendeu a necessidade da disciplina, para que ele pudesse atingir seus objetivos na academia. Agradeceu muito ao seu irmão, Firmino, pelo apoio e direcionamento. Porém, Gumersindo tinha um questionamento interior que incomodava muito ele. E aí ele aproveitou para perguntar para o irmão a opinião do irmão Firmino. Irmão Firmino, o que viemos fazer nesta vida? Devemos cuidar somente do lado físico, material? A vida é só isso. Quando morremos, tudo acaba. Firmino, que era mais materialista, entendia que sim, que tudo acabava ali. Gumersindo, não entendendo dessa forma, disse ao irmão: não faz sentido isso dessa forma. É tudo que aprendemos, e tudo que aprendemos, para onde vai depois que morremos? Não pode ser assim. Algo dentro dele dizia que isso não faz sentido. Não faz sentido. E comentou então com o irmão que recebera de um amigo o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E se deparou com o seguinte tema. Ele abriu o livro aleatoriamente. Vou começar a ler, vamos abrir aqui para ver o que tem. E ele caiu num capítulo chamado Honra o teu pai e a tua mãe. Ficou muito curioso. Afinal, quem é meu pai e quem é minha mãe? E por que devo honrá-los? No entanto, o meu pai e minha mãe é o começo da minha
vida terrena. E ele ficou curioso. E aí ele quis se aprofundar um pouco mais no assunto, no capítulo que nós vamos estar vendo hoje, junto com o Firmino e com o Gumercindo. Honra teu pai e a tua mãe, capítulo 14. Sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraude, honra a teu pai e a tua mãe. Marcos 10, 19, Lucas 18, 20 e Mateus 19, 19. Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Decálogo, Êxodo 20, 12. E aí começa o capítulo falando assim: piedade filial. O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem antes os pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles. O que é essa honra? Né? O que é a honra? O pai e a mãe. Essa palavra ela dá uma margem de interpretação muito grande, não é? E aí eu fui buscar um paralelo para que Francisco, está cortando o áudio. Parece que a cabana caiu, pessoal. Oi, pessoal. Caiu aí, o Francisco. Acho que sim. Mas caiu geral, viu? Aqui não. Caiu um minuto em silêncio aí. Exatamente. Então vamos voltar aqui, pessoal. Então, retomando, né? Rapidinho. Eu fiquei me questionando, né? O que é honra exatamente, né? E aí eu fui buscar um pouquinho na minha infância, a lembrança que eu tinha dos samurais, né? Daqueles japoneses que lutavam, né? Pelo o seu rei, né? E usavam aqueles kimonos com aquelas espadas enormes. E aí eu estava observando nesse processo que a honra para eles é uma disciplina, é um caminho a ser seguido. Então, eles dão o nome lá de Bushido, que é o caminho do guerreiro. E esse caminho do guerreiro, o samurai tem uma honra, tem honras, né? Que honra que é essa? Eles prezam muito essa questão, por exemplo, da vitória, da compaixão, da coragem, do respeito, da honestidade, do espírito do samurai, espírito guerreiro, da lealdade, da justiça, principalmente esses que eu citei. E quando eles seguem esse caminho,
esse caminho passa a ser o seu caminho de fé. Eles não questionam isso. Eles não questionam a lealdade, eles não questionam a compaixão, a bondade. E nós, através do livro dos ensinamentos de Kardec, do livro dos Espíritos, de todo o Pentateuco kardeciano, nós temos ali também, e até por uma orientação de Jesus, né, o nosso caminho do guerreiro, né? Aquele caminho que nós precisamos traçar para que nós podemos ser chamados de pessoa que honra o nosso Criador, né? Pessoa que respeita. Então, a honra passa principalmente, né, pela questão da bondade, da justiça, da coragem, da sabedoria, do estudo, da gratidão, todas aquelas ações principais que nos levam a caminho de Jesus e a caminho do Pai. Então, a honra é um caminho do guerreiro, é um caminho, no meu entendimento, que a gente está buscando trilhar. E, se possível, sem dúvida, né? Sem questionamento. Eu sei que é por aqui, eu entendo que é por aqui, isso faz sentido para o meu coração, faz sentido para mim, e eu vou atrás desse caminho. E aí, seguindo, né? A honra implica um dever a mais para com eles. Então, se a gente tem um dever já para com o próximo, para com aquelas pessoas que Jesus já falou, né? O nosso próximo, quem diria para com os nossos pais, né? E se a gente tivesse que elencar talvez um único motivo para a gente honrar os nossos pais, né? Ou aqueles que eventualmente fazem o papel de pai, né? Não é só os pais biológicos, né? Mas muitas vezes outras pessoas também fazem esse papel. E se a gente pudesse elencar de uma forma mais natural possível, os pais nos deram a vida, nos deram a oportunidade de crescer, a oportunidade de nascer, em primeiro lugar, e de crescer, com todos os problemas que, né, muitas vezes nos deparamos, a gente sabe, né, as histórias da vida realmente são diferentes, né, para cada um. Muitas vezes o relacionamento é difícil, muitas vezes o pai é ausente, ou a mãe é ausente, o outro que assume, outras vezes os dois não estão presentes, né, houve abandono, enfim. Mas só o fato dele permitir que a nossa existência passasse por eles, né, já é algo que a gente tem que reverenciar sempre. E se Jesus fala que com os próximos nós temos que ter bondade, caridade, paciência, respeito, justiça, coragem, muito mais é com os nossos pais. É aí que ele fala um pouquinho a mais, né? Se isso é possível numa escala, né? Eu estou trabalhando para ser justo com todo mundo, bondoso com todo mundo, mas os pais, eles tocam a gente de uma forma diferente. Por quê? Porque existe um vínculo, né, que não é do nosso planeta Terra, né? Nós que estamos estudando o Espiritismo, a gente entende que esse vínculo vem lá de trás, né? Vem do plano espiritual. E aqui ele comenta também, né, que esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é, para elas, menos obrigatório. Então, quer dizer, né, aquelas pessoas que não têm obrigação nenhuma, né, eventualmente, de cuidar da gente, mas se propõem a cuidar da gente, se propõem a fazer parte da vida da gente,
nos educar, né, nos ensinar, o mérito é muito maior, né? Porque ele fez disso a sua razão, talvez, de vida, né? Ter o entendimento que existe algo mais forte aí. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. Então, essa piedade, né, filial, é isso, né? A gente ouve muitas vezes, um pai cuida de 10 filhos, né? Mas 10 filhos não cuidam de um pai, né? Ou de um pai, de uma mãe, né? Dos pais. E a gente sabe, a gente tem já alguns aninhos de vida aí, né? A gente entende essas coisas, né? Como elas funcionam. E isso é uma realidade, né? Essa historinha, né? Essa parábola, ela é uma realidade, né? Então a gente sabe bem como funciona isso. E aí a importância realmente, né, dos filhos, na presença dos pais, enquanto puderem, realmente auxiliarem, né? E sem questionamento, né, sem talvez interesses outros, né? Dinheiro, bens materiais, né? Sem que haja esse interesse, que auxilie de coração, não é? Se não foi, se o pai e mãe nosso, lá na nossa infância, não fez o que a gente acreditava que deveriam ter feito, cabe a nós, agora, com mais experiência, né, fazer aquilo que nós entendemos que é fundamental ser feito, dentro do nosso caminho, né, do guerreiro, né, dentro dessa luta interna, né, essa luta pessoal, essa busca que é de cada um, né? Como já foi falado em outros evangelhos, a gente não tem a capacidade de entender o que motivou aquela pessoa a agir daquela forma, né? Tanto positiva quanto negativamente em algumas situações. Então fica muito difícil da gente julgar, porque às vezes a gente está olhando do lado de fora e não tem o entendimento do todo, né? Cabe a gente auxiliar naquilo que é possível ser auxiliado, mas as decisões são muito pessoais e o nosso crescimento também depende muito disso. Muitas vezes a gente, na maioria das vezes eu acho, a gente aprende mais nas dificuldades, né, nessas batalhas, né, do que nas coisas mais fáceis da vida. Porque é nessas batalhas que as coisas mexem com a gente, né? Elas criam, elas cutucam a gente nos pontos meio fracos que a gente tem, né? Assim, aquilo que dói, né? A gente não fala, né? Mas aquilo que dói, eles vão lá e cutucam. E principalmente família, né? A família tem muito disso, né? Porque às vezes quando você não está junto, assim, você vai para sua casa, cuida da sua vida, o outro vai para a casa dele, cuida da vida dele, e tá tudo certo. Quando você está em família, né? Normalmente, né? Você volta de noite para casa para ficar junto, né? Então, é onde os nossos exercícios são mais cobrados, né? E aí a grandeza da família, né? A grandeza, ela é um micro-universo da sociedade. O que acontece na sociedade acontece com muito mais intensidade dentro da família, muito mais intensidade. E ali que realmente a gente, falando em academia, né, pode ganhar musculatura muito mais rápido, talvez com mais qualidade, né, porque quando todos querem crescer, mesmo nas dificuldades, um ajuda o outro, e todo mundo cresce, todo mundo cria músculo, e assim há um desenvolvimento maior, né, individual. Mais à frente, né, honrarás o teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Essa frase, ele comenta aqui no Evangelho,
que às vezes o entendimento não é muito claro quando a gente fala assim, pô, mas por que Jesus, né? Por que lá no Êxodo, né? Lá atrás foi falado que a família, que a pessoa vai ter um ganho na terra, né? Maior na terra, né? Vai ter uma recompensa terrena maior. Deus te há de dar na terra. E isso ele explica aqui que na época onde foi colocado esse trecho do Evangelho, havia uma dificuldade do entendimento, né, das pessoas. Como é que você vai falar de uma questão espiritual, né, para espíritos, né, encarnados, né, que têm uma visão completamente materialista, né? É inalcançável naquele momento. Então isso foi falado lá atrás, que seria um benefício na Terra, sim, né? Para que se valorizasse essa questão dos pais, né? De honrar pai e mãe. E aí, seguindo, né? Eles ainda, né? Ele coloca aqui, eles ainda não compreendiam a vida futura. Hoje é mais fácil de se falar, porque existe uma abertura maior, existe um entendimento maior, né? O plano espiritual trouxe muitas informações confiáveis, né? E isso permitiu que a gente tenha outro entendimento. Seguindo um pouquinho mais à frente, vem um trecho que é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso também, né, é um trecho bastante interessante, porque gera algumas controvérsias, né? E diz assim: e vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. Eles não podiam comer, né, de tanta gente que tinha. E quando isto ouviram, os seus saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. Então as mães mandaram chamar Jesus. E estava sentado à roda de um crescido número de gente. E lhes disseram: olha, que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, do 20 ao 21, do 31 e 35. E Mateus 12, do 46 ao 50. E esse, seguindo um pouquinho mais à frente, um outro tópico é comentado sobre o parentesco corporal e espiritual. Então, quando a gente comenta do parentesco corporal e espiritual, ele vem essa explicação desse outro parágrafo, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Ele explica aqui também, mas no outro parágrafo, parentesco corporal e espiritual, ele também explica, né? Basicamente, o que ele fala aqui é que existe uma família corporal, que é a família que nós temos aqui na Terra, que nós constituímos aqui na Terra, e por isso nós somos ligados a ela de algumas formas, né? Às vezes a gente vem para cumprir um aprendizado, né, que nós precisamos passar com aquelas pessoas. Às vezes nós viemos resgatar, né, dentro da lei de ação e reação, alguma situação que nós fizemos lá no passado, em outras vidas, e que precisam ser recuperados, porque, como foi falado, dentro do caminho do guerreiro, né, nós precisamos, né, resguardar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e quando isso não acontece, nós vamos precisar resgatar aquilo que foi feito de forma equivocada, principalmente quando compromete as outras pessoas. Então, na família, muitas vezes, na maioria das vezes, é uma família que tem uma certa sintonia entre si, né? Que vibra de uma forma parecida, que tem mesmo os objetivos e tal.
Porém, em outras situações, vem uma família totalmente diferente, né? Que realmente vem para colocar à prova, né? Aquilo que foi provavelmente lá no plano espiritual acordado, para que ele pudesse evoluir, né? Então, quando ele vem, ele se depara, às vezes, com um marido difícil, com uma esposa difícil, com filhos difíceis, né? E muitas vezes também você tem toda uma família, assim, bem equilibrada, e tem o ovelha negra da família, né? O chamado ovelha negra, né? Todos foram educados do mesmo jeito, todos foram ensinados do mesmo jeito, mas tem aquele que é a da pá virada, né? Vamos dizer assim, né? Dentro daquela família. Por que isso, né? Uma das leituras que pode ser feito é porque realmente aquele espírito, de repente um espírito com bastante dificuldade, ele precisava cair numa família em que ele pudesse sentir o amor, em que ele pudesse sentir o carinho. E aquela família se comprometeu a passar esse sentimento, a transmitir esse sentimento para ele, e dentro disso, ele poder crescer, né? Evoluir espiritualmente. Paralelo a isso também é um exercício para os pais, né? Que também, né, dentro dessa dificuldade, dessa limitação, entendendo toda essa situação, né, conseguindo enxergar mais lá na frente, né, que a vida continua, que a vida não para nesse processo, ele acaba também se fortalecendo, ou não, né? Às vezes você escorrega também naquela encarnação, porque você achava que você estava preparado, né, no plano espiritual, você falou, tá, pô, não, acho que dá sim, vamos lá, já estudei bastante aqui e tal, e agora eu vou pôr em prática, e na hora de pôr em prática tem essa dificuldade. Então, isso é uma característica, né, da família material, da qual não era essa que Jesus estava comentando, né, nesse outro parágrafo, né? Ele falou da família espiritual. O que é essa família espiritual? Essa família espiritual, ela se junta, se une, mas por sintonia, por afeição. Então, eles se aproximam, né, eles querem ficar junto, né, eles têm um entendimento mais ou menos parecido das coisas. Então, isso no plano espiritual aproxima essas pessoas, esses espíritos. E quando eles vêm para a Terra também, há uma situação que mesmo aqui, que não seja, né, pai e filho, tal, mas que sejam amigos, eles também procuram se aproximar. Por isso que muitas vezes aqui na Terra, a gente às vezes tem situações em que você tem um amigo que você tem maior afinidade com ele do que muitas vezes com o irmão, né? Às vezes, né, com uma tia, com um tio, do que às vezes com o pai, com a mãe, né? Então, isso existe. Por quê? Porque no plano espiritual, quando foi constituído esse processo de reencarnação e essa família, ela tinha um objetivo, né? Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu objetivo nessa família material. E por isso que é importante que a gente fique atento à continuidade da vida, né? Porque muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo aqui, a gente se revolta, briga, se afasta, gera um problema, né? Que em algum momento nós vamos ter que recuperar isso. Porque a gente sabe que a gente não vai evoluir se a gente tiver alguma manchinha na nossa luz, né? Nosso espírito iluminado. Se tiver manchinhas lá, nós vamos precisar resgatar essa mancha, eliminar essa mancha para que a gente possa evoluir. Então, a importância dos pais, né, na nossa concepção, né? Porque a gente não chega aqui de aeronave, né, de disco voador, né? A gente precisa dos pais para poder encarnar, senão a gente não consegue vir. Então, só o fato deles permitirem, de, né, sempre que possível, cuidarem da gente, né, tanto na parte educacional, de alimentação, de formação, né, a preocupação dos pais com a formação do filho, educação do filho,
com a preocupação para que ele seja uma pessoa melhor, né, do que quando aqui chegou, né? Isso é fundamental. E muitas vezes a gente sabe, né? Pai não é super-homem, né? Mãe não é super-woman, né? Super-mulher. Né? Todos estão aqui resgatando, aprendendo, vivendo novas experiências para poder continuar o seu crescimento. Então, pessoal, dito isso, Gomercindo ficou muito feliz, porque ele começou a entender um pouco mais esse lado. E despertou também no Firmino, que é mais materialista, um interesse muito grande em entender como é que funciona esse outro lado da vida, a verdadeira vida, da qual nós pertencemos. Então aí vem as perguntas, né? Como está o nosso Bushido, o nosso caminho do guerreiro, né? Quais são os valores que movimentam a nossa honra? Nós estamos atentos a ele? Nós nos ligamos a ele? Como disse o Espírito de Santo Agostinho, né, no Homem de Bem, nós fazemos no final do dia um balanço daquilo que foi feito. Nós paramos para avaliar se o que nós fizemos prejudicou alguém. Isso tudo está no livro dos Espíritos. Quem tiver curiosidade, está lá passo a passo o que tem que fazer, né, para se tornar um homem de bem. Porque Kardec pergunta, tá bom, eu sei que tem que ser um homem de bem, tá, mas como é que faz isso na prática? Né? E ele passa a falar no detalhe, né, sobre essa reflexão que ele faz diária. Ele não deixa de um dia para de uma semana para outra, tal. Ele tenta resolver a situação à noite. E no dia seguinte, se ele vê que ele cometeu algum ato falho durante o dia anterior, ele vai corrigir. Isso é muito bonito de ver, né? Esse ensinamento. Então, como é que está o nosso caminho do guerreiro? Nós estamos preocupados com ele realmente? Nós estamos atentos? Nós estamos tentando trabalhar? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que as coisas dão trabalho, porém o mérito, a gente sabe também, né, por isso que é difícil de julgar, está na busca, na tentativa, no bater o pé, no errar, falar, hoje eu não fiz essa reflexão, mas amanhã eu vou fazer, não vou deixar passar. Né? Esse é o caminho do guerreiro. Aqui, né? Quando a gente veste essa roupa de samurai e sai todo dia para os nossos afazeres, nós temos que sair com essa armadura, né? Com essa direção desse caminho. E como está também a nossa relação com os nossos pais? Para aqueles que têm uns pais, de repente, com mais idade, com mais limitações, às vezes não é nem questão de idade, mas questão de limitação. Como é que está a nossa piedade filial? Que eu acho, né, que quando a gente era jovem, o pai e a mãe falavam assim, perdoa, eles não sabem o que fazem. É para nós, né, o ímpeto, né, de jovem, de querer fazer as coisas e tal. Né, os pais olhavam para a gente e falavam assim, pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, né? E a piedade filial é o contrário, né? Todos sabem o que estão fazendo. Né? Os pais sabem que momento que estão vivendo da vida, pela experiência que têm, pelas limitações, muitas vezes, que têm, e cabe ao filho, né, aos filhos, entender a piedade filial. Então era isso, pessoal. Eu acho que, voltando só, o Gomercindo está muito feliz. E o Firmino também. Aliás, os dois são amigos meus, com esse nome. Fiquem com Deus. Vou abrir para comentário aí. João, você quer começar? Posso começar? Boa noite para todos.
interessante toda essa colocação. Gostaria de fazer alguns pequenos comentários. Honrar pai e mãe é honrar a nossa vida. Sem pai e mãe, não tem nossa vida. E não há justificativa se o pai é portador de algum problema, de alguma situação. Honrar pai e mãe. A lei de Deus, ela é segura, ela é única para cada situação. Então, é a nossa vida. Quando nós estamos honrando pai e mãe, estamos honrando a vida que nos foi concedida, que vem de Deus, estamos honrando a Deus também. Então, é um dever mesmo honrar pai e mãe. A gente busca vários pontos de apoio para fortalecer mais ainda essa compreensão. Eu estava buscando, no livro Boa Nova, tem uma passagem que fala de Maria. João Evangelista e Maria estavam diante de Jesus no momento em que ele estava sendo crucificado. E Jesus fala, este é seu filho, esta é sua mãe. Então, dali para frente, Jesus teve a sua nova atividade e João e Maria também levaram consigo essa nova mensagem passada por Jesus. E João sempre foi um discípulo muito amoroso, extremamente amoroso. Então, ele foi para Éfeso e levou a mãe de Jesus morar com ele. E nesse local onde eles moravam, a casa passou a ser chamada de a Casa da Santíssima. E as pessoas iam lá buscar oração, iam pedir ajuda, e ela orava muito, davam o apoio espiritual, o incentivo. Isso durou muitos anos, foi muitos anos. João trabalhava na igreja de Éfeso, que era um pouquinho distante, e Maria atendia toda a vizinhança lá, toda a população que ia buscar ajuda. Porém, lá um dia, já no alto da sua idade, muito velhinha, chegou um andarilho e foi pedir ajuda para ela. E ela recebeu com muito carinho, conforme ela recebia todo mundo. E esse andarilho começou a falar com ela, falando de Deus, e ela começou a receber tanta energia boa, ela se sentiu tão fortalecida, e ela começou a pensar, quem é esse irmão? De onde vem tanta bondade? Daí, num dado momento, ele estendeu a mão para ela, daí mostrou as feridas das mãos, a ferida da crucificação. Daí que ela viu que ela estava diante do filho. E daí depois ele fala para ela que Deus espera por ela, para ela comandar os anjos do Senhor. E passou alguns dias, daí João foi chamado, e, enfim, e ela fez a passagem. Então, daí a gente vê a piedade filial de Jesus. João teve uma piedade filial extrema, porque ele cuidou da Maria até o final. E Jesus, de maneira muito nobre e amorosa, ele vem apresentar a sua piedade filial para esta que trouxe para ele, que deu a vida para ele poder cumprir essa sua passagem. Então, essa mensagem que eu queria deixar para o grupo. Posso acrescentar uma coisa? Pode. Então, fora
tudo isso que já foi dito sobre honrar o pai e a mãe, também eu, no meu dia a dia, né, com a minha mãe, fora o cuidado, o carinho, tudo isso que já foi dito, precisa ter muito amor, amor. Se não tiver muito amor, a pessoa não consegue. E não é qualquer tipo de amor. Ah, eu amo, eu dou a minha vida pelos meus pais. Só que nesse amor tem que ter paciência, tem que ter compreensão, tem que ter respeito. É uma série um conjunto de coisas, porque igual né, todo mundo já ouviu, o Francisco falou, uma mãe é para 10 filhos, 10 filhos não é para uma mãe. É que, no caso, o nosso idoso, ele não obedece. E não dá para colocar de castigo, igual a mãe coloca o filho. Então, aí que entra o jeitinho, o carinho, a compreensão, porque não pode forçar, sabe? É uma somatória de coisas para cuidar dos nossos idosos. E isso a gente só consegue através de Jesus, através de Deus, através dos ensinamentos. Então, é uma coisa ampla e que vai se fechando e se completando. É isso. Obrigada. Mais alguém aí, pessoal? O pessoal da cabana vai começar a falar aqui. Se quiserem fazer um comentário, pode fazer, tá? Que é um evangelho compartilhado, é a nossa vivência também. Ninguém é dono da razão aqui, né? A gente já falou, a Jorge já bateu bastante nisso, né? Ninguém é dono da razão, né? O importante é que todo mundo participe e faça as suas colocações, né? As suas ponderações, como a Joana fez agora, né? Que é só assim que a gente cresce, né? Se todo mundo pensasse igual aqui, não precisava fazer o evangelho. O importante é que cada um pense diferente, enxergue às vezes as coisas de uma forma um pouco diferente, e queira colocar isso também é importante para a reflexão, né, dos demais. Eu posso falar uma coisinha? Claro, temos alguns minutos aí. Há uma... Voltando à questão lá da academia, lembra do detox? Um dos alimentos de boa qualidade espirituais que a gente pode ingerir é a boa leitura, sabe? Mas a gente sabe que tem gente que tem dificuldade de ler. Então, mas quem consegue, quem pode ler, é bom ler. Teve um livro que eu li sobre psicografado pelo Chico, que ele fala um pouco sobre a relação pais e filhos, num caso da Roma Antiga, em que uma mãe, ela ensina a filha a ser extremamente egoísta. Ela disse, você só consegue vencer na vida se você for assim, filha. Esse negócio de ser bom você não vai a lugar nenhum. Né? Você tem que ser egoísta mesmo, você tem que defender o que é teu. O tempo passou lá na frente e a filha aprendeu a lição. Na primeira oportunidade em que a velha começou a atrapalhar o interesse dela, ela deitou veneno no copo da velha, da mãe, da própria mãe. Se livrou dela. Ela aprendeu a lição. O que a gente ensina para os nossos filhos é um plantio. E muitos pais ensinam os filhos a serem egoístas. Preparem-se para a colheita. Gente, o
o Cláudio, ele está vindo com essas ensinações muito ótimas, né, que nos trazem para o dia a dia aí, a nossa musculação, o nosso detox, as nossas ferramentas, né. Quando ele colocou aí essa questão do... Na verdade, até acho que o Paulo Estevão também tem uma parte que traz um pouco disso também, né, do que a gente ensina para os nossos filhos. Acho que tem uma lição de Lívia, eu não sei se eu estou misturando as obras, mas uma coisa que esse evangelho ele é muito profundo, por isso que eu deixei o Cláudio começar. O ano passado, quem trouxe o início desse honrar o pai e mãe foi eu, e para mim foi um desafio muito grande. E eu estou aos poucos fazendo essa academia. Uma coisa que é muito profunda é que a gente vai seguindo alguns passos, né? E nessa caminhada, às vezes algumas escolhas nos afastam das pessoas que a gente ama. E eu acho que eu até já coloquei para vocês, né? Eu sou a única espírita da minha família. Em alguns momentos, essas escolhas me afastou das pessoas que eu mais amava. Mas eu estava muito certa do caminho a seguir. Eu estava muito certa do ensinamento de Jesus. Mas, seguindo isso, hoje também me aproxima. Por quê? Porque nós temos escolhas diferentes, mas eu consigo respeitar essas diferenças, né? Então, eu vou valorizando aquilo que nos aproxima. Então, hoje eu busco tudo que me aproxima da minha família, sem se importar com as diferenças. Então, ela ainda precisa estar diante de notícias que eu acho que são desagradáveis e não tem por que eu saber disso. Ainda faz algumas escolhas que não fazem sentido para mim, mas daí eu busco aquilo que nos une. Então, eu não vou ficar me trazendo... Eu não preciso ficar falando de reencarnação com uma grande parcela da minha família que não acredita nisso, que eles acham que estão lá no sono dos justos e que quando Jesus voltar vai todo mundo sair do caixão. Esse tipo de pensamento não faz sentido para mim, mas daí quando a gente pega e fala do amor de Jesus, e quando eu falo da caridade, daí eu falo vamos fazer cesta básica, daí isso nos une. Então, infelizmente, eu já passei por aquele momento onde eu queria trazer tudo aquilo que fazia sentido para mim, que aquilo me libertou, que eu achei que aquilo era fantástico, mas aquilo nos afastava. Então, depois de alguns anos, né, eu vou falar para você, não foi fácil, mas daí eu percebi que não tem mais sentido eu trazer essa fala. Então, para eles que ainda não têm, e tá tudo certo, porque eu acho que cada um tá no momento de caminhada, eu não acho que sou melhor que eles em momento algum. Mas hoje eu vou buscar aquilo que nos une, né? Então, se eles não querem fazer musculação junto comigo, mas eles querem fazer a caminhada, então eu vou buscar a caminhada junto com eles, sabe? Então, nesse evangelho, eu perdi um pouquinho, mas depois eu consegui entrar. Mas quando o Francisco, e depois na fala do João, desse honrar é isso, sabe? Eu entendo que até um certo momento a caminhada, ela pode ser junta, mas quando eu quiser algo mais intenso, quando eu estou no meu processo de autoconhecimento, que eu estou lá na minha academia, nesse momento eu tenho que me recolher e fazer aquilo que faz sentido na minha caminhada. Porque também o processo de caminhada é individual, né? Então, não dá para chegar lá e falar assim, eu não evolui mais por conta do meu pai, da minha mãe ou do meu esposo. Não, nosso processo, ele é individual, tá? Então, esse equilíbrio, às vezes, ele é difícil, mas também com o evangelho ele é possível. Nos tornarmos
tão amorosos, onde a diferença não vai fazer tanto sentido, mas sim aquilo que nos une. Então, era isso que eu gostaria de trazer, né? É muito profundo, mas eu acho que a gente consegue. Gratidão. Necessidade, dá tempo de Dá, ser. Tá. Deixa eu colocar mais uma pequena colocação. Depois a Beth vai falar. Não. Você vir mais para frente, você está muito no cantinho. Não sou eu, não. Honrar pai e mãe são muitas formas. Tem uma passagem interessante que eu acho importante pontuar também. Eurípides Barçanufo, ele é de uma família católica. A mãe dele tinha problema de saúde muito grave e ele queria se tornar médico para ele curar a mãe. Ele tinha esse compromisso íntimo dele. E aí, depois de tanto esforço da família, ele conseguiu. Ele ia para o Rio de Janeiro para estudar medicina, com esse objetivo. Na noite que ele arrumou a mala para ir, aí a mãe passou mal. Aí ele pegou, não foi, desfez a mala, ele falou, jamais vou sair daqui e deixar a senhora nesse estado. E cancelou, e mudou de plano de vida. Passado muito tempo, ele conhece a doutrina espírita. E aí a família católica vai todo contra ele. E a mãe foi uma delas. Mas como você desistiu da medicina por minha causa? Ele falou, por convicção e por acreditar na doutrina espírita, e querendo curar a senhora, tenho certeza que a senhora, é por isso que eu vou contrariar. Então, é por isso que eu vou fazer, que eu fiz essa escolha. E ele permaneceu na doutrina espírita, a mãe também, a família se tornou espírita, ela se tornou uma grande trabalhadora da doutrina espírita e foi curada. Então, honrar pai e mãe, tem hora que como se você, por honra naquilo que ele acreditava. Então, quando ele conheceu a doutrina espírita, ele falou, aqui está o remédio que minha mãe vai ser curada. Então, é algo assim muito, muito forte, muito valoroso para a pessoa tomar essas decisões. Né? Era isso. É só fazer uma colocaçãozinha final, rapidinho. Importante a gente destacar, né, que a questão da honra, a honra é um caminho que a gente resolveu trilhar. E esse caminho, ele tem princípios. A bondade, a caridade, generosidade, a coragem. Então, esses princípios têm que estar no nosso caminho. Eu vejo que é isso que nós estamos fazendo através do Evangelho, né? Nos fortalecendo nesses princípios, trilhando este caminho. E a honra é isso. Se eu pratico isso para outra pessoa, para os pais, mais ainda, não é? Então, eu não estou só praticando para os meus pais, eu estou praticando como caminho, como objetivo de vida. Aí sim faz sentido a honra, porque senão a honra ela vai mudando de lado conforme a situação, né? Vira só medalha. Vira só medalha de honra ao mérito. Ok, pessoal, mais alguém para finalizar? Uma história rapidinha. Como é que nós estamos? Então, acho que todos daqui do Evangelho já sabem. Meus pais já estão em outro plano e meu pai foi guardião da minha neta, que nasceu antes da hora, ou na hora certa, não é? E para ela, ele foi o pai até o final. Não era o vô, era o pai. E tem uma passagem assim, bem até engraçadinha, porque ela deixava um guarda-chuva
bem grande, já assim, enroscado na escada que descia para a rua. E eu sempre perguntava, mas Maria Clara, esse guarda-chuva está fora do lugar, deixa ele, mãe. Aí um dia choveu e o papai ele já tinha bastante idade e ele adorava chuva. E eu, desculpa, eu até sinto um pouco de culpa, porque eu não tinha percebido esses detalhes assim. Começava a chover, ele saía. Ele saía, mas ele saía sem guarda-chuva. Aí ela corria, pegava o guarda-chuva, ia atrás dele. E dizia, oi, vô, eu vim passear com você na chuva. E eu só descobria um tempo depois. E eu acho que isso era uma prova de bastante amor dela por ele, né? E quando ele deitava e dizia, Maria Clara, vem aqui um pouquinho. Eu já sabia que ela ia pingar remédio no ouvido dele. E aí ela sentava do lado dele, esperava até o tempo do remédio fazer efeito para virar do outro lado, para pingar no outro ouvido. E isso é uma prova de amor. Eu acho que ela honrou o vô, o pai que ela teve, até o fim. É só isso. Eu gostaria de fechar um pedaço, tio, se puder, 1 minuto. O honrar pai e mãe é um desafio muito grande, especialmente para. Só é mais fácil honrar esse mandamento para quem permanece sem um cônjuge. Porque a partir do momento que começa a vida conjugal, é fácil chegar a um consenso, às vezes é até difícil, mas é fácil chegar a um consenso que é necessário priorizar os filhos entre os dois. Agora, e o pai da mulher, ou a mãe da mulher, ou o pai ou a mãe do marido, será que o cônjuge vai abraçar assim, não, a gente precisa cuidar do teu pai também que está lá. Então, é uma decisão tomada a 4 mãos. Se, por exemplo, o pai da mãe está lá precisando de apoio, mas o marido não gosta dele, não quer saber, começa, não quero saber do teu pai. Começa uma complicação. Então, é um mandamento desafiador, porque não depende só de uma pessoa. Né? A gente vê muito isso por aí. A música Coro de Boi, para quem não conhece, acho que muita gente conhece, né? O filho bota o pai para a rua porque a nora não gostava do velho. Não quero teu pai aqui em casa. Tudo bem que o filho era fraco, né? A música explica isso. Mas será que sempre vai haver um consenso entre marido e mulher com relação aos pais de ambos? Né? É um grande desafio. Por isso que eu acho que o mérito é avaliado nesse mandamento conforme a dificuldade que cada um tem para honrar esse compromisso, que não é uma coisa. Agora, se eu sou viúvo, minha mãe é viva, não é o caso, os dois já são falecidos, aí eu tenho total liberdade para honrar a minha família. Não só assim, com a visita, às vezes, mas com apoio material, que às vezes tem um ciúme, né? Mas você vai construir uma casa para o seu pai. Mas o nosso filho ainda tem que formar ele. Aí começa. É um grande desafio. E aqui na Terra, se os próprios casais não se entendem em relação ao que fazer com os próprios filhos, tem divergência, imagina em relação aos pais, que já são velhos, né? Que estão fora da lista de prioridade. É isso aí que eu tinha a dizer. Obrigado. Esse é o sal da terra. Pessoal, né? Vai tomar. São várias coisas a serem ditas, né? Que bom que esse evangelho continua. Temos mais 2 semanas de evangelho desse assunto, quem sabe 3.
Conforme foi dito, então, a Beth vai fazer o Pai Nosso final, né? Jorge, só eu queria dar uma sugestão. Como a Beth contou a história, queria ver se tem alguém que quer fazer o Pai Nosso, que não seja a Então, Beth. Vamos lá? Alguém se dispõe a fazer o Pai Nosso final? Pronto, aqui, já conseguimos. Bom, Juliane, ela vai fazer aqui. Chega mais perto. Um pouquinho mais perto. Pode já fazer? Pode fazer. Pode. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, nos livrai de todo mal.